Sejam bem-vindos ao webinário Os Tornados de Abril, dinamizado pelo Estudo em Casa Apoia. Meu nome é Maria João Covas e faço parte desta equipa. Neste webinário vamos escutar testemunhos de quem viveu uma época intensa da nossa história recente. Mas antes de dar a palavra aos nossos convidados, vamos ver um pequeno vídeo da RTP Ensina. Chegaram em barcos e aviões. De mãos vazias, deixaram para trás uma vida à qual não puderam voltar. São o último testemunho do Império Português. Os números oficiais aproximam-se dos 500 mil, mas ninguém sabe ao certo quantos são. Rui Pena Pires, sociólogo e autor de um dos poucos estudos sobre os portugueses que regressaram do ultramar, tem, no entanto, uma certeza. O movimento que em 74 e 75 se seguiu à descolonização de cerca de 500 mil de pessoas que viviam, sobretudo em Angola e Moçambique, para Portugal, foi de longe um movimento de maior amplitude que aconteceu na Europa a seguir à Segunda Guerra Mundial. A maioria, mais de 60%, regressou de Angola, enquanto que Moçambique representou 35% do total. Os oriundos das outras ex-colónias não chegaram a 22 mil. Eram, no censo de 1981, 5% da população residente em Portugal. Perdidos, tristes, incompreendidos, sentiam-se estrangeiros num país que também era deles. Eu vim de Angola e era mestre de uma traneira, porrava lá uma traneira e deixei valor para mais de 1000 pontos lá, tive que amontar tudo. Cerca de um ano que ando a pensar na minha fuga. É claro, tive que deixar grande parte daquilo que fiz lá durante 19 anos e safar este barco para não vir só. Fernando da Costa, jornalista na época e responsável por uma reportagem alargada sobre o tema, chama a atenção para o caso particular destes homens, pescadores que ficaram sem nada. Aí há também um aspecto que é muito significativo, é muito simbólico, é muito metafórico, que foi o dos pescadores que vieram de Angola, meteram-se nas suas traineiras e fizeram como que as navegações ao contrário. É uma epopeia extraordinária que se inscreve na riquíssima história trágico-marítima que nós temos. Quando chegaram, foram instalados em hotéis e sobreviveram com a ajuda, entre outras instituições, do Instituto de Apoio ao Retorno de Nacionais, IARN, da Cruz Vermelha e de familiares. Foi muito importante os retornados poderem contar com o apoio familiar, porque este é o tipo de crise que não se vence com ajudas financeiras, vence com o apoio emocional, e esse apoio foi um apoio que foi proporcionado pelas famílias. Em mais de 300 locais espalhados pelo país, os retornados tentaram recuperar a dignidade e sobreviver. Apesar das dificuldades, a integração foi apontada como um fenómeno ímpar de absorção social. A integração dos retornados foi um processo que individualizou, não provocou formas de ação coletiva, organizada, mas pelo contrário se traduziu em uma soma de processos individuais de integração recorrendo aos apoios familiares que eles podiam dispor. Entre 1975 e 76 gastaram-se 56 milhões de contos, cerca de 280 milhões de euros, em frete de navios e aviões, em alojamento, roupas, alimentação, transporte, subsídios e empréstimos. 70% da importância gasta no alojamento, 20 mil contos diários, apenas beneficiou 15% dos retornados. O IARN não chegou para todos. Houve um conjunto de apoios de emergência dados pelo Estado à chegada dos retornados que minimizaram as situações mais dramáticas. Eu vou-lhe dar um exemplo. Eu sendo retornado e vim sozinho, já nessa altura, quando cheguei a Portugal, lá fui ao IARN buscar o meu apoio, e o meu apoio foram um cobertor e umas coisas, uns apoios para vencer o frio, que andava preparado para suportar daquele inverno de 75, e pouco mais. Os retornados perceberam que tinham de contar apenas com eles próprios e rapidamente refazer as suas vidas. Eram mais qualificados do que a média da população portuguesa, o que facilitou a sua integração. Em 1974 ainda era quase de 1/3 a proporção de adultos portugueses que não sabia ler nem escrever, que era analfabeta. Esse número entre os retornados andaria no máximo pelos 5%. Isso não quer dizer que os retornados fossem todos licenciados, não eram. Agora, comparados com a média da população portuguesa, tinham qualificações muito superiores, e essas qualificações puderam ser aproveitadas na altura porque se estavam a lançar as bases para o desenvolvimento de setores mais qualificados do que no passado.
E se uns se entregaram e lentamente como que morreram de tristeza, outros conseguiram levantar a cabeça e começar de novo. Esta população deu uma lição notável a nós de êxito, de vitalidade, de esperança e de equilíbrio. Integrados, ajudaram a construir um novo Portugal. Afinal, o seu país. Tendo este vídeo como mote, vamos então conversar com os nossos convidados. E eu passo a apresentá-los. O Dr. Carlos Frutuosa nasceu em Angola e desde cedo revelou interesse pela biodiversidade. Quando ocorre o 25 de Abril, vem para Portugal e ele próprio diz a sua adaptação foi difícil. Em 85 vai integrar o corpo docente da Escola Conde de São Bento em Santo Tirso e foi diretor da mesma entre 2009 e 2022, o ano da sua aposentação. Doutora Margarida nasceu a 4 de maio de 1962 em Angola e também veio para Portugal naquela época, sendo atualmente professora do quadro do Agrupamento de Escolas de Benfica. A doutora Palmira Paiva nasceu em 67, em Angola também, e veio em 75 com a família para Portugal. É professora de português do ensino básico e secundário e tem o sonho de voltar à sua terra natal como voluntária. Finalmente, a doutora Paula Paiva nasceu em 66, também em Angola, e vive hoje no Conselho de Oeiras. Estudou em Portugal, primeiro no Instituto Superior Técnico, para depois acabar por se dedicar à televisão, onde é produtora de conteúdos de informação, documentários e entretenimento na RTP. Primeiro que tudo, eu quero agradecer aos quatro por estarem aqui connosco, sabendo de antemão que este webinário ficará disponível depois no YouTube do Estudo em Casa Apoia e, na verdade, aquilo que nos traz aqui é essa vossa vivência diferente, digamos assim, de quem estava no continente, na metrópole, como se dizia na altura, em Portugal. Mas a primeira pergunta que nós fazemos a todos os nossos convidados sobre esta temática é onde é que estavam no dia 25 de abril de 1974, se é que se recordam. Doutora Margarida, quer começar? Sim, posso começar. Eu recordo-me perfeitamente desse dia, porque estava em casa, em Luanda, com as minhas irmãs e uma empregada. Os meus pais tinham saído, tinham ido à casa de uns tios, e lembro-me que estava já pré-adolescente a tomar banho com o rádio, a telefonia, que não me era muito permitido, mas como estava sozinha tomei essa liberdade. E fiquei muito espantada porque interromperam a música e eu ouvi umas notícias que me deixaram muito baralhada, muito confusa, não percebi nada. E a única coisa que pensei foi: eu tenho que falar com a minha mãe, eu tenho que falar com o meu pai, eles devem saber o que é que se está a passar em Lisboa. Porque eu percebi que era alguma coisa, a palavra revolução aparecia muitas vezes nesse comunicado, mas o resto para mim era realmente muito confuso. Vesti-me muito rapidamente e saí para telefonar à minha mãe, que entretanto não me atenderam, porque já também tinham ouvido e já estavam de regresso a casa. E portanto é esta a imagem que eu tenho da primeira vez que eu vi falar sobre a situação. Quem quer ser o orador seguinte? Eu posso rapidamente avançar. Eu era muito miúda e estava em Camabatela, no norte de Angola, é onde vivia, e recordo-me de ouvir um burburinho, um contentamento, uma alegria contida ainda, mas claramente que já tinha sido feita a revolução na metrópole. A revolução estava a começar na metrópole. Era um bocadinho só esta. Eu era muito nova. O Carlos. Eu não me lembro muito bem, porque eu nessa altura estava no Chivinguira. Portanto, a Chivinguira é uma escola que está muito isolada. Estava a 60 quilómetros de Sá da Bandeira na altura. Portanto, nós quase nem ouvíamos rádio lá, mas tinha colegas
que sabiam das notícias disseram: houve uma revolução em Portugal. Eu disse, se houve em Portugal, deixa estar que nós estamos aqui bem. Não tínhamos a noção, não é? E, portanto, pronto, depois quando voltamos para casa, que cheguei a Camabatela, sim, aí é que tomamos bem contacto com a realidade, falando com as pessoas, a preocupação das pessoas. Pronto, foi assim que eu me lembro do 25 de Abril. Nós lá, na nossa escola, no meio do mato, estávamos muito cegadinhos, portanto, nem estávamos a prever o que é que poderia resultar desse 25 de Abril, não é? Nessa altura. Eu era muito miúda ainda, portanto não faço ideia onde estava no dia 25 de Abril. Estava bem, com certeza, em Camabatela, isso estava, a viver a minha infância. Agora, tenho uma percepção de haver, a partir de um certo momento, de haver um misto de as pessoas sentirem um misto de que vai acontecer qualquer coisa que pode ser bom, há aqui um momento que pode ser bom, mas misturado com uma preocupação, porque também me pareceu que logo a seguir os acontecimentos precipitaram-se e passou a haver uma certa instabilidade. Passou a haver instabilidade e nós depois sentimos isso, porque sentimos que depois veio a guerra civil em Angola, que foi depois, e portanto senti que foi a partir desse momento que passou a gerar-se ali um misto de acontecer qualquer coisa, há mudança, mas também há preocupação, há aqui uma grande instabilidade, não se sabe como é que vai ser o futuro. Acho que foi a primeira vez na minha vida em que senti isso, mas não percebi o que é que era, não fazia ideia. Eu tenho uma coisa engraçada que foi que depois, quando fomos de férias para Camabatela, eu lembro-me de nós estarmos um grupo a jogar ping-pong no clube, e chegou lá um colega, um miúdo, e disse assim: epá, os terroristas estão ali no Canelas, mas o Correio diz, não sei o que, estão lá todos a comer e a beber. E disse assim: não pode ser. Oh, pode, eu passei lá, estão lá todos, até têm as armas todas pousadas no chão, e nós fomos todos lá ver. E realmente eles lá estavam todos a comer e a beber com algumas pessoas de Cavabatela e nós achamos aquilo muito estranho, não é? Mas foi assim Sim. uma cena um bocado caricata. A ingenuidade das crianças, não é? É verdade, é verdade. E como é que era viver em Angola? Antes, estou a falar antes do 25 de Abril. Como é que era a escola? Como é que era? Vocês sentiam as restrições à liberdade, nomeadamente à liberdade de expressão, à liberdade das pessoas de movimentação? Como é que a comunidade funcionava? Porque eu não sei se é o caso, alguns de vocês, é o caso, visto nas biografias, alguns de vocês já nasceram lá, portanto. A metrópole era assim alguma coisa longínquo, não é? Como dizia o Dr. Carlos, se a revolução é em Lisboa, tudo bem, é longe, não é? Como é que era viver em Angola antes do 25 de Abril? Posso começar eu. Acho que viver em Angola era muito bom. Portanto, mesmo, eu penso que mesmo no tempo da ditadura, nós em Camabatela vivemos sempre muito sossegados, muito tranquilos, nunca sentimos nenhuma pressão por lado de ninguém, portanto, vivia-se bem. Nós jovens andávamos na rua, de dia, de noite. A escola, eu penso que a escola deveria ser mais ou menos como aqui, porque eu nunca vim cá. Eu vim cá com cerca de 2 anos de idade, não me lembro de ter vindo a Portugal, portanto, eu sei porque a minha mãe diz e porque já vi fotografias, não me lembrava de Portugal, absolutamente nada. Agora, nós lá vivíamos bem. A escola eu penso que devia ser mais ou menos como cá, porque os nossos livros eram os mesmos. Nós tínhamos que saber muita coisa de Portugal, os rios, as estações de caminho de ferro, tínhamos que saber isso tudo, assim como também aqui tinham que saber muitas coisas sobre Angola, Moçambique e as outras colónias. Era uma escola da altura, né? Portanto, era uma escola difícil para nós. Hoje os jovens gostam de ir para a escola. Eu lembro que a minha prima, que já nasceu cá, eu gostava muito de ir para a escola, a escola primária, e eu dizia assim: ai, no meu tempo eu que andava sempre a fugir da escola, agora vocês querem ir para a escola, porque está aí a Margarida, mas é assim, a mãe da Margarida, a professora Cândida, quase todos os dias me dava umas boas reguadas, quase todos os dias, por isso é que eu detestava a escola. Acredito, Eu, se acredito. pudesse fugir à escola e para o mato, fugia, e aconteceu muitas vezes, o meu pai ter que andar à minha procura, porque eu não queria ir para a escola, nem pensar.
Mas eu era um miúdo muito irrequieto e, portanto, também tenho a dizer que não tem problema nenhum. Se não fosse assim também, possivelmente hoje não sou aquilo que seria, porque eu realmente era uma pessoa que detestava aquela escola. Mas a professora Cândida, e depois tive outra professora também, a professora Janinha. Portanto, agora eu penso que o ensino naquela altura era mais ou menos igual, os livros eram os mesmos, se calhar as pessoas eram os mesmos, porque as professoras que eu tive também tinham ido de Portugal para lá, portanto, eu acho que nesse aspecto não havia muita diferença. Agora, tínhamos era mais liberdade, se calhar nós nunca sentíamos, pelo menos eu nunca senti repressão, nunca vi ninguém ser perseguido, nunca ninguém implicou com nada que nós fizéssemos ou que nós disséssemos, portanto, eu penso que era essa a grande vantagem em relação a Portugal. E depois também as pessoas que viviam em Angola e nas colónias eram pessoas muito mais abertas, né? Isso foi uma coisa que a mim me custou muito a aceitar. Nós lá tínhamos uma liberdade enorme, e chegamos aqui, as pessoas eram muito fechadas e, portanto, mas eu vou deixar agora as colegas. Eu sou o mais idoso, parece. Se calhar lembro-me melhor, porque já vim com 18 anos, não é? Pois, Ok, eu aproveito, eu acho que mais ou menos tudo o que o Carlos diz é mais ou menos a minha realidade. Recordo que há uma diferença na escola, eu acho. Na nossa escola sempre foi, pelo menos já na minha idade, sempre foi mista e multirracial. E em Portugal, os meninos ainda andavam em escolas de meninas e de meninos, mesmo na pública, creio eu. Não sim, tenho a sim. certeza, mas creio que isso passava. E isso é uma diferença colossal nas nossas educações, eu penso. Eu chegava a Portugal e achava estranho, as minhas primas andavam em escolas que eram só raparigas e os rapazes eram só rapazes, e isso para nós não fazia sentido nenhum. Uma diferença que me parece importante. Outra diferença, o Carlos disse muito bem, a liberdade, não é? Eu gostava de ir para a escola, provavelmente foram uns anos depois e mudou alguma coisa, não é? Até porque eu não andei creio que não havia creche em Angola, não andávamos em creche. Portanto, nós, a primeira vez que contactávamos a escola, eu tinha 7 anos. E foi a hora de ir. Nunca. E até aí foi andar atrás da minha mãe para onde ela ia, ficar no jardim a brincar, e portanto gostava da escola, gostava mais do recreio e de sair da escola e não ter que ir para casa, porque não íamos para casa, não é? Foi outra diferença da escola brutal. Eu chego a Portugal e depois da escola os meninos iam para casa. Iam para casa todos, cada um para sua casa. E era uma coisa absolutamente, para mim, disparatada. Nem ir para casa, nem ir ver televisão. É certo que aqui era mais frio, mas nós brincávamos na rua até ao jantar, não é? Até chamarem-nos para o jantar. E mesmo depois do jantar dávamos umas voltas, não é? É E verdade. para mim isso faz muita diferença. Nunca me lembro de cantar o hino no início das aulas, creio que em Portugal isso acontecia. Portanto, há aqui diferenças que parecem importantes. De toda a maneira, os professores seguiam com certeza a cartilha da metrópole e das indicações, imagino eu, e eram tão rígidos como os outros, eventualmente, mas há ligeiras diferenças que parecem importantes. Olha, então eu vou dar o meu testemunho. Estou farta de me rir aqui com as coisas que vocês dizem, porque me ativam tantas memórias e tão boas. Sim, eu sou um bocadinho ali da linha do Catete. Eu, embora tenha gostado da escola, eu morava ao lado da escola, porque a minha mãe era, na altura, a diretora da escola, e portanto a escola tinha uma casa para o diretor e nós morávamos. Para mim, estar na escola ou em casa era basicamente a mesma coisa. O quintal da escola era meu, como era o meu quintal, a minha horta, eu brincava tanto de um lado como do outro. E portanto, quando eu fui, não havia creche, mas havia a pré-primária, e eu entrei na pré-primária com a professora Teresa Jardim e apanhei logo nos primeiros dias, com muita pena dela, porque fiz logo um disparate, mexi na caneta de tinta permanente de um colega que se apertava assim e saltou a tinta para a parede, que era branca e imaculada, acabada de pintar, e eu fiz logo um disparate ali que não me foi perdoado, por exemplo, até porque era filha da diretora e, portanto, tinha que estar na linha. Mas não foi uma coisa que me fizesse grande moça, lembro-me disso, mas lembro-me porque foi um evento que me aconteceu. Em termos de liberdade, para mim, até aos 8 anos, eu fui a pessoa mais livre e mais feliz que alguma vez, acho que conheci.
porque mesmo em relação à minha irmã mais nova, que já cresceu aqui, e até a primos que viviam em Luanda, a nossa vida em Camavatela era de facto de total liberdade. Eu, antes de entrar na escola, saía de manhã, depois do pequeno almoço, e podia andar na vila o tempo que quisesse. Mandava recado: olha, estou a almoçar na casa do fulano, estou a almoçar, hoje almoçava onde me apetecia, e só tinha que mandar recado a dizer onde é que estava. E depois voltava ao final do dia, sem problema, porque toda a gente se conhecia, as pessoas conheciam-se umas às outras, estavam à vontade. Nunca senti, de facto, essa falta de liberdade. Só havia uma coisa que nos era proibida, que era sair da vila, e eu acho que os mais velhos faziam isso, ir para um ribeiro que havia lá ao pé, apanhar uns peixes, e nós estávamos sempre a receber peixes e a matá-los porque lhe dávamos imensa comida, não sabíamos, coitados. Eles provavelmente, comendo ou não comendo, morreriam. Mas era o maior desejo que eu e a minha irmã mais velha tínhamos, era de podermos também ir a esse sítio. Eu até sei o caminho mentalmente, porque chegávamos ali a um determinado sítio, que era ao pé de uma outra amiga, que era a Celeste, e a partir dali nós não podíamos ir. E eu queria muito ir e nunca fui. Depois havia toda uma vida nesta vila que era até culturalmente, tínhamos o clube onde tínhamos também o cinema. Lembro-me de ir ao cinema de pijama, sair de carro, depois de jantar, já de banho tomado, ir ao cinema e voltar. E depois tínhamos só este problema, porque a partir de determinada hora acabava a luz, não é? O senhor Chico Silva fechava a luz, só havia no dia seguinte de manhã. Mas era uma liberdade muito grande e uma vida mesmo boa. Eu, entretanto, depois mudei para Luanda, perdão, para Luanda, e levei esta minha liberdade. Mudei-me para o bairro de Alvalade, que era um bairro de vivendas residencial, onde também havia muito espaço para eu andar. E andava, conheci o bairro inteiro de bicicleta. Passei a frequentar a natação, a piscina, que era uma rua acima da minha casa, 3 vezes por semana, e tínhamos uma coisa fantástica, que era a praia. Ir à praia todos os dias. Quando nós vivíamos em Camabatela, só íamos no mês de março, o mês inteiro para a praia. Mas aqui, todos os fins de semana podíamos ir à praia, continuávamos a poder ir ao cinema, continuávamos a poder fazer todas as coisas, e de facto esta sensação de liberdade existia. A minha experiência relativamente à metrópole é um bocadinho diferente, porque a minha mãe vinha muitas vezes a Portugal, tinha os pais velhinhos, de licença graciosa, de 4 em 4 anos, e ficávamos cá sempre um ano. Por isso eu tinha muitos amigos em Lisboa, no Largo onde a minha avó vivia, e portanto quando voltei senti-me mais ou menos integrada a esse nível. E pronto, tinha uma boa relação com a família de Portugal, éramos sempre bem recebidos, mas a liberdade, de facto, de movimentos foi sempre melhor e maior na minha primeira infância e início da adolescência. Esse é um Margarida, aspecto. vais ter que competir comigo, porque eu digo sempre que até aos 18 anos de idade eu fui o miúdo mais feliz do mundo. Pronto. Ok, Carlos, eu só fui até aos 18? Não. Tu ganhas-me. Eu Olha, não eu havia tive canto lá nenhum que eu eu- não conhecesse, desde a vila até ao mato, Toda a gente por onde conhecia, pudesse claro. ir. Às vezes andávamos 30 quilómetros e 40, né, pelo meio do mato, de bicicleta e a pé. Pois, isso não, já me foi vedado, isso já não foi possível. Não, mas foi Pois também é a diferença de idade, né? Porque eu lembro que Sim, nós tínhamos ali claro. uma mata muito, muito próxima de Camabatela, que era a É. Granja, que Sim. tinha uma rua que tinha mangueiras de um lado e do outro, ninguém plantou, elas lá nasceram, e tinha Exato. lá o rio, e nós chegámos a fazer casas em cima das árvores, portanto, isso Ora para bem, nós, não é? era esse rio E, que eu queria ter conhecido. pois é. E o nosso problema é que a gente construía as casas e depois as meninas que iam connosco eram sempre só 2 ou 3. Ah, Vocês, vocês É foram como tu muito dizes, felizes, algumas tinham limites, não podiam passar dali. vocês tiveram as infâncias mais felizes até aos 18, grande sorte. Grande sorte, grande Grande sorte. sorte. Era isso que eu Eu ia posso, dizer. eu Mas a posso achar partir que dos 18 foi muito mal. posso achar que tive a infância mais feliz até aos 9.
facto, eu acho que nós vivíamos em liberdade. Obviamente o clima ajudava imenso, não é? Podemos estar uma comunidade pequena em que todos, enfim, quase todos se conheciam, havia confiança, não havia medo, eu não sentia que houvesse muito medo das pessoas, como há hoje, dos miúdos andarem na rua, não é? Hoje em Lisboa os pais não deixam os miúdos brincar na rua. Nós brincávamos na rua o tempo todo. Esta memória do cinema é fabulosa. Eu lembro-me dos dias em que nós não podíamos ir ao cinema porque era para adultos, ficávamos a brincar no jardim. Não sei se se lembram. Os adultos iam todos para o cinema e os miúdos ficavam Na a rua. brincar no jardim até acabar o filme, que era assim uma coisa fantástica. E, de facto, tínhamos liberdade, saíamos da escola. Era obrigatório estar na escola, obviamente, durante aquele período, mas depois de sair da escola era brincar, como eu já disse, e repito, até à hora de jantar, que era assim uma coisa, pronto, de facto interessante. Tínhamos as questões, os adultos divertiam-se, eu acho, tinha aquela ideia, eu tinha aquela ideia, eu vou pôr aqui um ponto, eu tenho uma visão sempre muito positiva sobre as coisas, mesmo quando estamos a falar de guerra, tenho sempre uma visão enfim, se calhar mecanismos de defesa que todos nós adquirimos. E, portanto, eu tinha ideia que os adultos se divertiam, iam a bailes também lá no governador ou lá no administrador. Havia um carnaval assustador em Angola e em Camabatela que vinham com as máscaras tribais, mas era uma coisa que também nunca me saiu da cabeça, o carnaval das festas e também das máscaras assustadoras e não havia televisão. Eu trabalho em televisão desde sempre, há 35 anos, mas acho que isto é fundamental. Passar uma infância até aos 9 anos sem ver televisão marca com certeza uma forma de estar, eu acho. Eu ia pegar nas vossas palavras e tendo em conta essa visão da infância tão diferente daquilo que havia aqui em Portugal, na chamada metrópole, não é? Como é que foi depois o processo de vir? Como é que vocês recordam-se de alguma situação ou de algum episódio importante desse processo da saída de Angola para Portugal e o que é que sentiram quando chegaram a Portugal? Porque para a doutora Margarida não era um país desconhecido, mas para muitos dos que vieram naquela altura, esta ideia do retorno é quase uma ideia errada, porque muitos dos que vieram nunca tinham vindo sequer a Portugal, tinham nascido em Angola, em Moçambique, onde fosse. Portanto, como é que foi a chegada? Lembram-se de alguma situação, algum sentimento que tenham, que possam partilhar connosco quando foi o vir para Portugal? Olha, eu vou despachar num instantinho, porque eu sou como filha mais nova. Posso deixar, porque eles têm histórias muito mais interessantes que eu, mas só dar aqui uma deixa, porque realmente também em relação à infância e à escola, eu tive pré-primária, vocês não tiveram, mas eu tive pré-primária, e tenho recordações giríssimas, porque fazíamos coisas giríssimas. Eu tenho a sensação de uma esponja e do papelinho de fazer picotado e o prazer que aquilo me dava. Portanto, era divertidíssimo. Portanto, o meu primeiro contacto com a escola foi muito bom. E depois tive uma professora maravilhosa, a doutora Georgina, que não usava régua para coisa nenhuma. Portanto, já era uma professora muito mais moderna. E depois, quando vim para Portugal, quando cheguei a Portugal, e realmente eu lembro-me de andarmos em bando, eu era pequenita e andava em bando, não é? Com toda a gente, e essa sensação de andar em bando era engraçadíssima, engraçadíssima indo pelas ruas da vila. E quando cheguei a Portugal, eu vim para a antiga segunda classe, portanto, ainda vim, só tinha tido a pré e o primeiro ano, não é? E tive uma professora de quem eu lamento, mas guardo péssimas recordações, porque ela tinha alunos preferidos, usava reguada, e a minha mãe dava aulas em cima, e eu era um bocado reguila, e quando eu não fazia o trabalho, não sei o que, ela ia fazer queixas à minha mãe, e havia uma vigilância, havia uma coisa, uma pressão, uma vigilância, e eu não estava nada habituada àquilo, a fazerem queixas à minha mãe, que coisa, achei aquilo horroroso. E, portanto, foi uma experiência muito difícil para mim. E a chegada cá, a saída foi uma saída que eu não percebi, e percebi que havia grande atribulação, que a nossa vida ia mudar radicalmente. Nós estávamos habituados a vir à metrópole passar férias com a família, e já sabíamos que a metrópole era diferente de Angola. Aqui sabíamos que havia aqui outro tipo de problemas que lá nós não tínhamos e que vocês já falaram, eu escuso de voltar a falar.
Mas o processo de vir foi um processo doloroso, porque por muito que meu pai e a minha mãe disfarçassem, foi um processo que lhes custou muito. Ao meu pai, então, custou-lhe horrores, porque o meu pai queria ficar lá, tinha a vida dele toda organizada lá. Mas o estado de guerra civil não era sustentável para nós e, portanto, tenho recordações de sair de Camabatela com tiroteio, ter que passar numa estrada em que tivemos que parar e ficar uma noite a dormir e depois passar no carro porque havia guerra e havia tiroteio e passar debaixo no assento em frente à minha mãe, passar debaixo dos pés dela para conseguirmos passar. Viemos de barco. Sei que havia um desespero para conseguirmos trazer as nossas coisas, não é? E uma das sensações que eu tenho, que nunca me esquecerei, é eu, a minha irmã e a minha mãe entramos no barco antes, estávamos lá em cima, eram aqueles paquetes grandes, não é? E eu lembro de estar na morada do barco, e aquilo era enorme, eu era pequenina, aquilo era enorme, e ver cá embaixo o cais, uma coisa enorme, e eu só queria ver onde é que estava o meu pai. Lembro desse desespero, de achar que íamos partir, que tínhamos que partir, que era obrigatório, e que não, o meu pai onde é que estava, que não havia maneira de vir connosco. Depois veio, não é? Como é óbvio. E depois a chegada cá foi chegar a um país muito, muito diferente, porque depois tivemos. Uma coisa era vir de férias, era pouco tempo. E às vezes eu queria me ir embora, porque eu não me dava aqui muito bem com as minhas primas. Havia assim. Eu acho que tem mesmo que falar nas coisas. Havia todo um sentimento, havia uma série de emoções que eu estranhava: a inveja, a vigilância, um, o não dizer o que se pensa logo. Portanto, eu era miúda e senti tudo isso. Senti que as pessoas eram mais tristes, fez-me imensa impressão, porque achei que as pessoas eram mais tristes, cinzentas, tudo era mais escuro, não era só o clima, e mais pequenino também. Lá tudo era, a paisagem era grande, era alargada, aqui as estradas eram pequeninas. Pronto, senti um impacto grande a esse nível. E vou deixar de falar, tenho com certeza histórias vieram lá mais velhinhos do avanço que eu. porque não vou repetir, mas para mim o regresso obviamente não estava previsto, ninguém da família queria voltar definitivamente, vínhamos de vez em quando de férias, mas era só isso, e o menos possível, e o menos tempo possível, e vinhamos, como nós dizíamos, vinhamos ao Puto ver a família, era o Puto, a metrópole era o Puto, vinhamos ao Puto ver a família que tínhamos cá, muito bem, e voltávamos. E quando se pôs definitivamente, nós viemos no último, eu vim no último barco que saiu de Luanda, do Porto de Luanda, não viemos na ponta aérea, já a ponta aérea estava a funcionar, meu Deus, são 500 mil pessoas, não é, que regressam. Alguns não é um regresso, a maior parte deles não é um regresso. E eu lembro da escola aqui, de sermos integradas. Nós temos uma irmã adotiva, negra, a Domingas, que vem connosco. Portanto, os meus pais trazem 2 filhas, 3, uma adotiva. E nós, na primeira fase, fomos para o norte, onde a minha mãe arranjou colocação. O meu pai não tinha emprego, não tinha nada, não trouxe nada. Portanto, tivemos que ir para onde a minha mãe arranjou trabalho. E fomos para o norte. Ora bem, Lisboa era, já na altura, Lisboa e o resto do país. Não há, e a diferença era, não havia internet, não havia, a diferença era abismal. Nós, para onde fomos, ninguém tinha visto ao vivo um negro, não é? E chego eu e a Domingas à escola, no primeiro dia de aulas, para sermos integradas na escola, e obviamente começaram os problemas. A realidade é que eu conto isto de uma forma romântica, porque, mais uma vez, tenho uma postura que as primeiras semanas, os primeiros meses, eu e a Domingas andávamos à pancada na escola, cada vez que alguém lhe chamava preta da Guiné, ela nem sabia o que era a Guiné na altura, né? Ou cada vez que alguém me chamava branca de segunda, cada vez que nos chamavam retornados, cada vez que nos chamavam os nomes que os miúdos obviamente chamam e que é fruto da ignorância e do medo e do desconhecimento. Nós tínhamos a noção disso, que ninguém nunca tinha visto uma negra ao vivo e a cores, como se pode dizer. E, portanto,
Foi logo nas primeiras aulas de pancadaria, andávamos sempre à pancadaria às duas, eram chamadas a atenção, porque as pessoas também não achavam que fosse assim tão mal chamar negra ou preta da Guiné. E, portanto, a integração na escola para mim foi muito complicado. Foi para mim, para a Domingas, porque andávamos sempre juntas no mesmo ano, não é? E já o regresso tinha sido complicado, saber que vinhamos e que havia sempre a esperança de voltar, não é? Que era só uma fase, que a guerra civil ia acabar rápido e que regressávamos. Mas, de facto, a integração cá foi porque as pessoas desconheciam, né? Sabiam que havia as colónias, sabiam que vinha de lá muito dinheiro, muita riqueza, mas quem lá estava lá, quem cá estava cá, e não havia uma ponte cultural, não havia uma ponte, né? E, portanto, quando chegámos 500.000 de pessoas a Portugal, os que vieram para Lisboa um bocadinho mais de sorte, porque em Lisboa a mente já estava mais aberta. Quem foi para as berças, para o interior, sofreu. E há muitas pessoas, a peça diz, e é muito, muito claro, muitos morreram de tristeza. Muitas destas pessoas morreram de tristeza por este país fora, não é? Porque se sentiam estrangeiros na sua terra, mas não era a sua terra, eram estrangeiros num país diferente. Mas, de toda a maneira, eu também percebo, e a peça também fala nisso, é fundamental perceber como é que um país tão pequenino e tão, se quisermos, tão pobre e tão atrasado, recebeu tão bem 500.000 de pessoas, acolheu tão bem 500.000 de pessoas, apesar de tudo, e fez este tipo de apoio. As famílias é que apoiaram, goste ou não se goste, com mais invejas, porque vínhamos para cá, também tínhamos estado lá fora a fazer não sei o quê, e vínhamos para cá a fazer mais não sei o quê. A realidade é que fomos recebidos, a maior parte, grande parte foi integrada, foi bem integrada, foi apoiada e conseguiram famílias inteiras começar do zero. Famílias inteiras começaram do zero a construir aos 45, alguns aos 50, porque os nossos pais tinham 45 anos quando voltaram, e começaram do zero a construir uma vida. Enquanto cada um de nós começa a construir vidas aos 18, 20, 25, imaginar que se perde tudo aos 45 anos, que resiliência têm hoje as pessoas, eventualmente, para aos 45 anos começar do zero. E o país, apesar de tudo, que era muito pequeno, muito fechado, sob um regime de ditadura há não sei quantos anos, apesar de tudo, as pessoas receberam 500.000 pessoas e integraram. Isso é de louvar também. Olha, eu posso só dizer, porque eu vou começar pelo fim. Eu acho que essa integração e essa possibilidade também, de facto, eu acho que se deveu muito, como diz a peça, a um grande apoio das famílias, não é? Pelo menos eu senti isso. E de facto eu tive a sorte de vir, já disse muitas vezes, eu digo sempre, de vir para Lisboa, para casa de uma avó extremosa, velhinha, maravilhosa, com uma família da minha mãe, porque a família do meu pai, a maior parte, a que estava em Portugal, vivia no Porto e as outras viviam em Angola e noutros países, não só em África, mas também noutros países. Aliás, as minhas duas famílias têm lá aqueles genes dos portugueses que gostavam de ir, continuamos a ir muito para fora e a trazer muitas pessoas para cá e fazemos muitas pontes por aí fora, que é uma coisa que eu gosto. Vou só introduzir aí uma coisa, que é, e tendo em conta aquilo que está a dizer, foi importante e também para os outros. Esse apoio familiar, a peça também fala nisso, que esse apoio, essencialmente até às vezes afetivo, porque cá também as pessoas não viviam propriamente a maior parte em boas condições, não é? A nível económico, mas esse apoio emocional foi importante ou criou algumas barreiras e criou alguns atritos? Como é Para que é a vossa nós, experiência? Vamos completar a pergunta inicial com esta. ok. Posso continuar então? Claro. Sim, para mim, para a minha mãe, para as minhas irmãs, foi fulcral. Sem esse apoio, eu tenho consciência de que provavelmente não seria quem sou. Não foi só o apoio económico, mas porque a minha experiência de vinda de Angola, primeiro eu já estava em Luanda e nós perguntava também se tínhamos vivido alguma experiência que tivesse sido marcante. Eu vivi várias.
depois dessa euforia da Revolução e de percebermos que havia uma mudança. O contexto histórico aqui é importante porque de repente a nossa vida mudou. Eu já andava no liceu, que era muito importante andar no liceu, e eu fui para um liceu, saio da escola primária, que era mista, para uma escola de ciclo de quinto e sexto ano, que era só feminina, e entro num liceu onde só a minha turma era mista, porque era um liceu feminino. Aliás, era conhecido como o Liceu Feminino de Luanda, não é? Onde as raparigas eram muito revolucionárias, se revoltavam contra as batas, tinham que ser largas, tipo sacos de batata, compridas, e elas punham-nas cintadinhas e o mais curtas possível. Ficavam tão giras, eu queria tanto ser como elas, ainda era miúda, mas era o meu sonho, era ser como as minhas primas, a minha irmã, e não cheguei a essa fase. E rebentou isso tudo e as aulas acabaram, era uma loucura. Eu tinha 12 anos e era da Associação de Estudantes. De repente faltava às aulas para ir às RGAs e os meus pais nunca me diziam não vás, o que era extraordinário, porque a minha mãe, como já alguém disse, era uma professora à moda antiga, não é? E eu ia. E levava nas orelhas dos professores, e eu disse, mas eu achava que era tão importante saber isso. Eu no outro dia contei uma coisa muito, que me marcou muito em termos de escola, foi a minha professora de Educação Visual, que deixou de dar aulas, porque nós depois também já não tínhamos material, e ensinou-nos a escrever a todos com a mão esquerda, porque estávamos em tempo de guerra, e ninguém sabia o que é que nos podia acontecer. E eu durante muitos anos escrevia igualmente com a direita como com a esquerda, não é? E depois, de repente, eu era da Associação de Estudantes e não se podia sair do liceu, e eu saía porque era da Associação de Estudantes. Não havia comida dentro do liceu e eu ia aos cafés ali ao pé, porque era da Associação de Estudantes, não é? E, portanto, tinha aqui esta liberdade, continuava a ter esta liberdade. E lembro-me, por exemplo, quando os alunos das escolas próximas, gente mais crescida, invadiu o nosso liceu, que era considerado assim um bocadinho já, um bocadinho diferente, e o meu professor de Educação Física, que voltei a encontrar em Portugal, também era meu professor de natação, que era um gigante, estava sozinho a segurar o portão da escola, como se fosse possível. Claro que teve que os deixar entrar e fugimos, eu, a minha irmã e uma prima, as três numa mota. Foi uma viagem altamente atribulada. Não havia capacetes nem essas coisas. E a partir daí acabou a escola para mim. Nunca mais voltámos à escola. E, portanto, começou uma outra vida mais fechada, mas tínhamos nem mesmo os quintais, tínhamos os amigos, mas depois começam a acontecer coisas um bocadinho mais tristes, como, por exemplo, falecer uma amiga num quintal próximo por uma bala perdida. Começa a haver o recolher obrigatório e, portanto, já não víamos à noite, a partir de determinada hora, era ficar fechado em casa. Na rua de cima havia um movimento, na rua de baixo havia outro, e, portanto, todas as noites havia troca de, não só de tiros, mas como morteiros e etc. Portanto, há toda uma vivência de guerra, literalmente, que quando eu era pequena, me lembro de ouvir falar aquela história dos terroristas, nome que eu tinha por ser terrível, era um pouco distante. Nós tínhamos aquele medo de viajar de Camabatela para Luanda ou para o Negás, porque podia haver um ataque terrorista, e nós sabíamos que havia na fazenda, tal, mas era lá longe. E de repente essa guerra estava ali no meu quintal. É entrar em casa e ter um guerrilheiro armado com uma G3 e fazer-nos assim, não façam barulho, ninguém pode saber que eu estou aqui. E são imagens que ficam, e sons que ficam, e que me acompanham até hoje, que não posso ouvir foguetes sem tremer dos pés à cabeça. E que nós guardamos e que depois estão lá, não desapareceram. Viemos embora porque, isto para ser breve, porque senão a história fica muito longa, nós tínhamos uma empregada que também era como família para nós, a nossa Filomena, foi para a nossa casa com 8 anos de idade, foi educada na nossa casa, andou no liceu, e portanto trabalhava na nossa casa, mas estudava, e não quis vir, e já tinha tido uma situação complicada com o movimento, tinha sido resgatada para a liberdade, porque foi uma época difícil em Luanda, estas situações com os movimentos não foram pacíficas para ninguém.
E um dia ela desaparece, e o meu pai, que trabalhava na altura na Companhia Aérea de Angola, mandou-nos embora, literalmente. Quando ela não vem, saiu de manhã, não regressa, e nesse mesmo dia, ao final do dia, nós estávamos a chegar, a vir embora para Lisboa, sem nada. E o meu pai disse: não, vocês vão de férias, vão para a casa da avó, e depois, quando isto acalmar, voltam. Nunca mais voltei, não é? Eu também tenho esse sonho de um dia lá voltar. Não creio muito que vá acontecer, mas foi sentar no avião e pensar: não vou nada de férias, não me parece, não era igual às outras vezes. De facto, valeu-me a mim e a elas este aconchego da família que estava toda no aeroporto para nos receber. E as minhas tias, os meus tios, as minhas primas, a minha avó foram absolutamente primordiais na nossa vida. A escola, aqui eu já fui para o liceu, como vos disse, eu cheguei, fui ter com os meus amigos, isso não foi difícil para mim. A escola era diferente, em muitas coisas, mas eu apanhei um liceu que tinha sido em tempos um liceu também muito sério, a Rainha Dona Leonor, e que nessa altura vivia também a sua fase revolucionária. Havia pessoas de todos os partidos e mais algum. Eu não me metia nisso, eu gostava era de jogar à bola, correr o cão e divertir-me com os meus amigos. Mas lembro-me que havia muitas pessoas muito revolucionárias, andava toda a falar das coisas, e eu o que senti foi a dificuldade na escola mesmo, porque esse tempo que nós tivemos uma passagem administrativa. E isso foi uma coisa que foi complicada, porque nem todas as disciplinas eu consegui acompanhar, menos na matemática. Porquê? Porque, de facto, houve um ano de escolaridade que eu perdi. E os meus colegas tinham avançado e eu não tinha avançado. E, portanto, tive que andar para trás ali. Eu tive as minhas primeiras negativas, o que foi um bocadinho chocante para mim. Mas pronto. Depois com as pessoas, eu acho que as pessoas, como elas disseram, sim, eu achava que apesar de tudo havia pessoas que eram bastante cinzentas. E aquilo que mais me custou, em termos de, não tanto dos jovens, mas mais dos adultos, era essa inveja. Apesar de nós estarmos a viver uma situação tão dramática, eu percebo que para as pessoas que não viveram o que nós vivemos, fosse difícil entender o que é que nos tinha acontecido. Mas muitas pessoas não entendiam e nós não podíamos nunca dizer: mas eu vivi, mas eu tive, mas eu fazia. Era verdade, nós tínhamos tido isso tudo, mas era mal visto. E havia até quem nos chamasse os tinhosos. Eu acho, Margarida, se me permite, eu acho que há aqui uma noção que nós também temos que ter. As pessoas, como tu disseste, e bem, as pessoas não percebiam, as pessoas cá não perceberam bem porque é que voltámos todos. Exato. Porque é que veio muita gente. Acharam, de alguma forma, como houve o 25 de Abril, agora já se estava bem aqui, quer dizer, na ditadura eles fugiram para lá e agora aqui voltar. As pessoas não perceberam que nós não regressamos, quase a maioria ou todos, não regressamos porque houve o 25 de Abril. As pessoas regressaram porque rebentaram guerras civis nestes países, depois do... Isto é uma coisa importante. As pessoas não sabiam se havia uma guerra civil fratricida em Angola, das piores que existiram no mundo, não é? Das piores guerras civis que existiram. E as pessoas achavam que, de alguma forma, bem, veio estes, quando isto estava mal, foram para fora. Boas vidas. E agora que isto já está bom, vêm todos. Não é? A questão, isto pode ter induzido... Criou anticorpos. De inveja, de agora só aproveitam... E não, as pessoas regressaram, retornaram, porque as guerras civis eclodiram nos vários países, em Angola, de uma forma tremenda. Brutal, não é? brutal. E, portanto, a recepção, o que eu sinto, e mais uma vez Lisboa era uma coisa, a realidade no norte e no interior do país era outra, é que de facto as famílias e o país acolheu de uma forma
Sim, sim. generalizada. As famílias ajudaram. No nosso caso, a família ajudou financeiramente. Nós não tínhamos para onde ir e, portanto, fomos os 4 viver para casa de uma tia. Mas foi só isso, nós não sentimos nenhum tipo de apoio emocional, ou seja, muito pelo contrário, nós sentíamos muito mal naquela casa, muito mal, os 4. Eu imagino que os meus pais, não é, que não passavam esse sentimento para nós, porque eram controladíssimos a esse nível, mas a frustração que não era de um casal com 2 filhas, 3, porque havia a Domingas, um casal com 3 filhas, virem para Portugal, para casa de família, viver à conta dessa família, deve ser das coisas mais frustrantes e mais tristes para um casal que construiu fora, que construiu. Portanto, eu hoje, o que eu percebo dos imigrantes e do que se passa com os imigrantes, na realidade, o sentimento era: vamos trabalhar para sair rapidamente desta casa, e assim foi. Muito rapidamente conseguiram alugar uma casinha para onde fomos, porque era insustentável vivermos naquela família, insustentável. Nós ficámos na casa da minha avó ainda uns anos, porque meu pai não veio. Meu pai ficou a trabalhar e vinha de vez em quando conseguia, mandava dinheiro, quase nunca, porque era quase impossível. Felizmente a minha mãe, que apesar de ter vindo doente, rapidamente se reabilitou e começou a trabalhar, a dar aulas, e foi ela o nosso garante nesse aspecto. Para a minha irmã mais velha, que era adolescente, foi muito difícil. Acho que ela nunca verdadeiramente aceitou esta partida, porque ela já tinha uma outra vida social que eu não tinha. Eu tinha uma vida social ainda muito tenue, com muitos amigos, é verdade, mas tinha cá namorados, essas coisas, e isso quebrou-lhe muito o coração. E a vida dela foi um bocadinho diferente, a adaptação foi diferente da minha, sem dúvida. A minha irmã mais nova, eu fazia tudo para a proteger e para lhe dar tudo aquilo que eu não tinha tido. Eu lembro-me fosse onde fosse, uma visita de estudo, a minha mãe dava-me algum dinheiro, pouco, eu levava um pão e pegava nesse dinheiro e trazia-lhe sempre um presente, porque eu tinha a noção exata de que ela não, eu tinha tido um quarto só para mim, tinha tido brinquedos, tinha um quintal, eu tive tantas coisas que ela não pôde viver, e eu não achava isso justo. E portanto eu partilhava com ela tudo isso, todas as coisas que eu podia eram em primeiro lugar para ela. Durante quase toda a vida foi assim. Se fosse a algum sítio ela tinha que ir, porque ela tinha que experimentar, tinha que viver, tinha que conhecer. Estava com todos os meus amigos, aliás, há fotografias minhas, até para o liceu eu levava sempre que podia, porque eu achava que ela tinha que estar, né, a divertir-se também. O meu pai só veio já muito tarde, e foi só nessa altura que nós mudámos. A minha avó envelheceu, acabou por falecer. Foi nessa altura só que nós mudámos da casa dela. Mas no início viviam também mais 2 primas, portanto aquilo era uma espécie de república das primas, não é? Nós dominámos a casa. Uma mais velha, que era a minha prima mais velha, tinha pai, já 18 anos, talvez, estão a ver, depois a minha irmã com 16, depois o pai com 12, 13, e depois as pequenas, uma com 6 e uma com 5, e aquilo eram camaradas, não é? E uma cadela que eu trouxe, à revelia e escondida debaixo da roupa durante 8 horas. Mas era muito engraçado, porque depois a minha avó, coitadinha velhinha, não nos proibiu nunca de fazer nada naquela casa. Nós tomámos conta da casa dela, não sabíamos fazer nada, queríamos fazer tudo. E ela deixava-nos deitar e levantava-se e ia lavar a louça toda outra vez, lavar os talheres, contar os talheres, arrumar tudo sem fazer barulho, porque não nos queria mostrar que nós não sabíamos. Portanto, este é o meu conforto afetivo, não é? Esta integração, foi mais ou menos isto. Doutor Carlos, como é que um rapaz de 18 anos vem para a metrópole? Olha, e deixa-me voltar um bocadinho atrás, que tem algumas coisas que se calhar são importantes. Eu quando saí de Camabatela já foi tão tarde que eu só consegui sair da avioneta já. Portanto, já estava complicado. Saí de avioneta mais a minha mãe, o meu irmão e mais os meus primos. E o meu pai aventurou-se numa caravana grande
que fazia na altura com uma caminhoneta carregada com algumas mobílias, algumas coisas que nós tínhamos. E depois aconteceu, isto porque aconteceu uma coisa engraçada, é que, como eu já vos disse, eu era pequeno, andava sempre no mato, eu comia nas sanzalas com os meus amigos, eu levava porrada todos os dias, porque quando chegava a casa nunca tinha fome, porque eu já tinha comida fungo com as mãos lá nas panelas deles. Nessa coluna que o meu pai foi, eles chegaram a Salazar, que agora é da Latando, e foram mandados parar. E uma coisa muito desagradável, porque essas colunas iam carros civis e carros militares portugueses, mas eles nessa coluna em Salazar, eles começaram a retirar pessoas dos carros. E foi aí que morreu um amigo nosso, mais novo do que eu, que era um dos filhos de Francisco Silva, o tal que nos O Chico cortava a luz, Silva. que era o Vítor. Esse ficou lá porque eles mandaram sair e saiu também. O meu pai também esteve nessa situação porque ele levava uma caminhoneta e o indivíduo do MPLA mandou sair da caminhoneta, deu-lhe 2 pontapés, tirou-lhe a carteira, tirou-lhe o relógio e disse: Tu já vais ficar aqui também. A sorte do meu pai, que eu nunca cheguei a saber quem foi, é que no MPLA estava lá um comandante qualquer que viu o que ele estava a fazer ao meu pai e disse assim: Meu amigo, não mexes nesse senhor não tocas, que esse senhor é o pai do Catete, ninguém toca nele. E disse para o meu pai: mete-te já na caminhoneta, vai embora, só paras em Luanda, não paras em mais lado nenhum. O meu pai nunca me soube dizer quem era, nem eu soube quem foi, gostaria muito de saber, porque deve ter sido um daqueles que andou comigo lá na Sanzala, andou a tomar banho comigo no Rio. E pronto, e nós viemos, eu também fui para Luanda, estive uns meses em Alvalade também, quase em frente à rádio da Estação Nacional, não era? Tivemos aí uns tempos à espera que o nosso voo se realizasse, porque o meu pai, nós fomos para a ponta aérea, mas o meu pai tinha bilhetes na TAP de ida e volta, portanto o meu pai, na intenção dele era passarmos a independência, aquele período da independência, e voltarmos outra vez. Pronto. Em Alvalade, não foi fácil, não foi fácil, porque nós, numa noite, durante o jantar, tivemos que ir para debaixo da mesa 2 vezes, portanto, nós estávamos a jantar, de repente, uma rajada partiu os vidros todos e nós fizemos debaixo da mesa, depois andámos a limpar tudo, começamos a comer outra vez e passado umas horas voltámos outra vez os tiros e voltámos outra vez para debaixo da mesa e nós dissemos, nós já não dá mais e portanto temos que ir embora. Vou-vos contar também um episódio, é o que eu digo, eu acho que sou um bocado protegido, acredito muito, eu sou um bocado protegido, porque se os gatos têm 7 vidas, já tive para aí 8 ou 9 ou 10. Nós em Luanda tínhamos que nos levantar para a família toda, os meus avós, meus tios, nós viemos todos com a hotel para Luanda, tínhamos que nos levantar às 5 da manhã para irmos para a bicha para comprar pão. E pronto, e lá estávamos às 5 da manhã e até às tarde. Houve um dia em que eu e o meu irmão fomos às 5 da manhã para a bicha e faltavam 3 pessoas para comprar pão à nossa frente e acabou o pão. E eu disse assim, ei, estamos mal. O que é que eu vou dizer ao meu avô que hoje não temos pão? Diz o meu irmão, não, olha, não há problema. Não arranjar, vamos ali tomar ali um fino ali num café que está ali. Então nós fomos ao café, eu vou-vos contar porque é uma história engraçada. Fomos ao café, sentamos ao balcão e quem é que estava lá a servir ao balcão? Era o Juvenal, que era um moço que nos últimos anos estava no Girassol a servir, era empregado de munições. Era ele que estava lá. Então, uma festa muito grande, o que é que andam a fazer? O que é que não andam a fazer? Disse, pá, olha, nós vamos aqui todos os dias para a bicha do pão, ali para baixo. Hoje chegamos lá e não havia pão. Diz ele, ai não, então e agora vai embora? Não há problema nenhum. Eu arrasto aqui um saco de pão aqui no restaurante. Foi buscar um saco de pão e deu-me. Quando ele me deu o saco do pão, apareceu o dono do restaurante. E o dono do restaurante chegou lá e disse, mas o que é isto? Então as pessoas vêm aqui, tu estás a dar pão, tu não sabes que nós vamos ter clientes daqui a um bocado e tu estás agora a dar pão a essas pessoas. E o Juvenal saiu-se muito bem. Eu acho que ele era de Cabo Verde. Saiu-se muito bem. Disse assim, deixa lá para o nome do patrão. O senhor não sei o quê. O senhor sabe com quem está a falar? E ele disse, não, quero lá saber com o que é que estou a falar. E diz ele, eu estou a falar com o comandante das FAPAs do MPLA, com o comandante Catete. O senhor conhece? Ai, não. Desculpe lá, seu comandante. Desculpe lá, eu não sabia, eu não conheço, muito prazer e tal. Quero almoçar? Não, almoçar não quero. E aí, mais um fino? Mais um fino? Vai. Almoçar não. E depois diz o dono do restaurante, olha, comandante, todos os dias pode vir cá buscar pão que eu vou ter aqui pão para levar.
E assim foi. Assim foi. É Depois, fabuloso. quando chegou a altura do nosso voo, nós apanhamos o voo, nós viemos num avião francês, e digo-lhe uma coisa, no dia em que eu cheguei a Lisboa, se me deixasse aí na manhã seguinte embora para Angola, eu tinha voltado. Nós chegámos em setembro, sei que estava um dia de inverno terrível em Lisboa, terrível. Era chuva, era vento, as árvores a abanar por todo lado. Eles no aeroporto meteram-nos num autocarro que andava a distribuir as pessoas, deixaram-nos ficar à porta de um seminário. Nós chegámos à porta do seminário, tocámos a campainha, tocámos, ninguém abriu. Passamos a noite toda à chuva, passamos a noite toda naquele vento. Eu e o meu irmão ainda andámos pelas ruas a ver se arranjámos uns jornais, uns cartões para nos aquecermos. Passámos ali a noite toda, de manhã cedo o padre abriu a porta, ficou muito espantado nós estarmos lá fora, todos cheios de frio, todos molhados. E eu só dizia à minha mãe, se me ensinasse o caminho para o aeroporto, eu ia já outra vez embora. Eu ia já outra vez para Angola. Pronto, e depois foi complicado. Entretanto, nós podíamos ter ficado em Lisboa. O padre queria que nós ficássemos lá mais um tempo, que ele dizia que Lisboa havia outras oportunidades, possibilidades de emprego para o futuro. Mas o meu pai, a ideia dele é: eu sou de Ovar, eu quero ir ao VAR. Eu quero ir ao VAR, quero ir ao VAR. E no dia seguinte fomos embora para o VAR. É evidente que nós não tínhamos cá nada, absolutamente nada. Quem nos recebeu foi uma tia minha, irmã da minha avó. Estivemos lá também uns meses em casa, não muitos. Logo que o meu pai começou a trabalhar, e o meu pai, na altura, a primeira coisa que lhe apareceu foi trabalhar para as obras, e ele foi trabalhar para as obras. E logo que houve possibilidade, arranjamos uma casa pequenina também, e depois foi sempre. O meu pai faleceu quase há 2 anos, foi sempre uma vida de luta permanente. Sempre com as condições mínimas, e, portanto não foi fácil. Eu fiquei logo o primeiro ano que cheguei cá, não estudei, portanto não havia possibilidades. O meu irmão nunca mais estudou também. Pronto, mas vamos andando, vamos lutando dia a dia, um dia de cada vez. O meu irmão, depois de estar cá há muitos anos a trabalhar, não se deu bem, voltou para Angola e faleceu lá, né? Faleceu lá, tem lá a mulher e os filhos estão lá, mas ele faleceu lá. Eu tenho ido a Angola, portanto, eu estive num projeto em Angola em 2008, 2009, e neste momento estou também outra vez a trabalhar. O ano passado e este ano, 2024, também estou num projeto e já fui lá 2 vezes e está previsto também ir lá mais uma vez este ano. Vamos ver. Mas vou lá e venho muito triste. Vou lá e venho muito triste, não é? O que eu encontro hoje de bom em Angola é o país que é, o clima que tem, a natureza que tem. O resto de tudo eu gostaria de não ver. É muito triste. Muito, e depois associo isto, ainda ontem estava a pensar se isto era um país onde nós podíamos ter ficado todos, onde cabíamos todos, onde podíamos continuar a viver todos, porque eu em Angola nunca me apercebi de racismo, portanto, a maior parte dos meus amigos eram negros. Eu tenho uma fotografia, quando eu fiz a comunhão em frente à igreja, estou eu, o único branco, e estou à minha volta, pai 60 pretinhos, todos, meus amigos. E hoje o país está deserto, vejo muita miséria, vejo coisas que não gostaria de ver. É assim. É assim. É assim. Mas também me apercebo de uma coisa. Esta última vez que eu estive lá, tive 3 semanas e, portanto, fiz milhares de quilómetros, porque as locações, exceto uma interna que foi de avião, todas as outras fiz de carro. Fico contente porque vejo miséria em Luanda, vejo miséria em grandes cidades, mas ao longo das estradas, e eles diziam que os portugueses e os colonos, que os pretos viviam nas sanzalas, eu nunca vi tanta sanzala em Angola como vejo agora. Mas também lhe digo, as pessoas que eu vi que estão mais contentes e que têm melhor meios para viver e sobreviver são as pessoas que vivem nas sanzalas, porque e à volta de cada sanzala a gente vê de tudo. Olha, os cabritos são aos milhares e não se precisam preocupar, nem estão presos. Vê-se porcos, vê-se galinhas, vê-se fruta, vê-se hortaliças, vê-se comida. Portanto, nas sanzalas não falta nada. O problema está nas grandes cidades. Portanto, eu acho que quem vive no campo vive bem, e quem vive nas cidades é uma desgraça muito grande. Então, mas Eu, Carlos, porque eu eu, acho que as pessoas que se mantiveram no campo continuaram a ser elas próprias como sempre viveram, na maior parte dos casos, não é? Sim, sim. Ah,
a viver com aquilo. A terra é rica e às vezes eu lembro-me de ouvir dizer que nem era preciso fazer muito porque a terra dava, ela própria, não é? E pões lá uma coisinha e ela dá muito. Eu lembro-me do meu avô ter uma fazenda muito grande, que dava arroz 2 vezes por ano. Para não dizer o resto, não é? Que o quintal da nossa escola tinha café, pés de café, cresciam eles sozinhos naturalmente. E que o gado se dava como se dava. E as cidades são sítios para onde as pessoas fugiram, primeiro quando foi da guerra, e muitas pessoas fugiram e têm uma vida para a qual nem sequer se prepararam. Não é? Vive-se mal. Nós vemos aqui quando as pessoas que não sabem a nossa realidade, que vêm fugidas, a adaptação é difícil. E foi uma sociedade que foi construída assim, uns em cima dos outros, e depois aqui está muito cheio. É a imagem que eu tenho, que eu nunca mais lá voltei. Eu fui, É que as pessoas me dizem, não sim, é? eu já fui a Angola e tenciono ir mais vezes. E gosto muito sempre de ir, gosto muito sempre de ir. Eu acho que a África, não só nas pessoas que nasceram lá, mas nas pessoas que passam períodos grandes em África, a África fica sempre, fica sempre. As pessoas, é muita a experiência que eu tenho. O que acontece em Angola, sem querer, enfim, é que foi um país que teve das maiores, das mais longas guerras civis do Sem mundo. dúvida. E nenhum país, por muito ocidental ou que fosse, ou nenhum país se recupera de um dia para o outro de uma guerra civil desta dimensão. Obviamente houve um êxito para Luanda insuportável, nenhuma cidade comportaria, nem pode receber tanta gente. Eles estão a fazer um esforço no sentido das pessoas regressarem, e já aconteceu muito, mas de facto Angola é um país incrível, é um país que continua com um potencial incrível e precisa do seu tempo, eu acho, para se encontrar uma democracia à dimensão da África, porque as democracias em África não são democracias europeias, as realidades são completamente diferentes e, portanto, eu gosto muito de lá ir e mais uma vez, eu tenho quiçá uma visão muito romântica de tudo, não me chateia nada ser assim, e portanto gosto muito de lá ir, vejo a miséria, como vejo agora nas ruas de Lisboa as pessoas a dormirem no chão, e portanto são realidades, são voltas, e eu acredito sempre que isto é para melhorar e a África tem um potencial enorme. E com essa eu acho que podemos concluir com esta frase de esperança da doutora Paula. Eu queria agradecer muito a vossa partilha, os vossos testemunhos, acho que é muito importante, principalmente para os nossos alunos, para os mais jovens, que essa realidade para eles é assim um pouco enevoada, não é? Porque lá está, a própria comunicação era diferente na altura e a informação também era diferente na altura. Não havia as internets, não havia o streaming, não havia nada disso e, portanto, estas realidades, até para mim, algumas coisas que aí disseram que estava cá, que me passaram um pouco ao lado. Quero-vos agradecer muito este testemunho e esta partilha e vamos esperar que tenhamos contribuído todos para que este momento tão importante da nossa história tenha ficado mais visível e mais conhecido através destes testemunhos em primeira pessoa que são sempre tão sentidos e tão emotivos, digamos assim. E muito obrigada a vocês todos e esperemos que quem está a ver nos acompanhe no próximo webinar. Muito obrigada e boa tarde. Obrigada pela oportunidade.